Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de fundos imobiliários. No vídeo de hoje nós vamos aprofundar nos fundos de tijolos. Só para recapitular, são aqueles que investem em imóveis, sejam eles já prontos ou em construção, beleza? E hoje nós vamos falar sobre o segmento, em que tipo de área esses fundos de tijolos podem atuar e sobre os pós e contras. E além disso, nós ainda vamos falar sobre a classificação entre a relação de inquilinos e a quantidade de imóveis, beleza? Então, sem muita enrolação, roda a vinheta aí e vamos para o que interessa. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Muito prazer, se você não me conhece, o meu nome é Timóteo Tonucci e esse canal aqui é o The 70. Como eu te disse, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais no assunto de fundos de tijolos. Os fundos de tijolos têm diferentes segmentos de atuação. Eles podem ser fundos de agências bancárias, fundos de galpão logístico, fundos de hospitais e etc. Então nós vamos conhecer um pouquinho de cada um e um pouquinho de suas vantagens e desvantagens, beleza? Então vamos começar falando dos fundos imobiliários de agência bancária. Esses fundos são aqueles que possuem imóveis locados para os bancos. Uma das suas vantagens é o baixo risco de crédito, o risco de tomar calote, do banco não pagar o seu aluguel. E além disso, os contratos geralmente são contratos de longuíssima duração, de 10, 20, 30 anos. Então isso pode assegurar para o investidor uma renda constante por um longo período. E o seu principal contra é que ele sofre forte influência digital. Hoje em dia, os bancos digitais vêm crescendo e aparecendo cada vez mais. Então isso é uma ameaça para os fundos imobiliários. São direcionados a agências bancárias. No futuro não muito distante, pode não ter mais agência bancária física. Você já pensou nisso? E além dos fundos imobiliários de agência, nós temos os de escritório, que são aqueles que possuem imóveis locados para escritórios de empresas. Eles também são chamados de lajes corporativas. Uma de suas vantagens também é o baixo risco de crédito. As grandes empresas tendem a cumprir com as suas obrigações aí em relação ao aluguel. E além disso, esses fundos imobiliários possuem uma alta demanda de atendimento aí de inquilinos. Apesar de que uma das suas desvantagens, e aparentemente a maior, é com a chegada do home office, O home office vem crescendo cada vez mais, então esses fundos também podem sofrer com isso e ter uma alta vacância e uma taxa de vagas muito alta. O próximo são os fundos imobiliários de hospitais. São aqueles que possuem imóveis locados para hospitais particulares. Uma das maiores vantagens é a perpetuidade, que nada mais é do que a chance disso ser perpétuo. A demanda por hospitais sempre vai existir. Enquanto o ser humano tiver vida e saúde para tratar, sempre vai existir a necessidade de ter um hospital. Então essa é a sua maior vantagem. Já uma desvantagem é que geralmente esses fundos imobiliários são mono. Eu já vou explicar isso para vocês, mas isso significa que eles possuem apenas um imóvel alocado para um inquilino. Então, se esse inquilino decidir sair desse único imóvel, a renda do fundo imobiliário já era. Nós temos também os fundos imobiliários industriais ou de logística, que são fundos que possuem imóveis locados para fábricas ou para algum centro de distribuição logístico. Uma das suas vantagens é a demanda crescente por esses galpões logísticos. E além disso, a vacância desses fundos imobiliários, que é a taxa de vagas, tende a ser muito baixa. Uma das desvantagens está relacionada à gestão. É imprescindível nesse tipo de fundo, principalmente se for de gestão ativa, uma gestão de qualidade para saber aproveitar os momentos do mercado aí. E além disso, ainda possuem os riscos de crédito. Por mais que são locados a empresas, esse risco existe. E além desses, nós possuímos outros fundos imobiliários que geralmente são menos falados, como os fundos de faculdades, os fundos comerciais, fundos de shoppings, fundos de hotéis. Para vocês terem uma ideia, existe até um fundo de cemitério. Existe um fundo de call center. Então, como vocês podem ver, os fundos de tijolos não são apenas fundos que constroem prédios e locam para escritórios, ou que constroem galpões e locam para centros de distribuições. Então, existe uma segmentação enorme. E você acha que investir em um fundo de cemitério é ruim? Pessoas morrem todos os dias, viu? Então são essas as segmentações dos fundos de tijolos, Eles podem atuar em diversas áreas. E além dessa informação, na hora de a gente analisar um fundo imobiliário, é muito importante a gente olhar a quantidade de imóveis que ele tem e a quantidade de inquilinos. Existem 4 classificações quanto à relação entre imóveis e inquilinos.
Monomono são aqueles que possuem um imóvel alocado para um inquilino. Os multimono são aqueles que possuem mais de um imóvel, 2, 3, 5, 10, 20, locados para apenas um inquilino. Os multimono são aqueles que possuem mais de um imóvel locado para apenas um inquilino. E por último, os multi-multi são aqueles que possuem mais de um imóvel locados para mais de um inquilino. Então, só para a gente concluir o que a gente viu no vídeo de hoje, é muito importante a gente saber a segmentação do fundo de tijolo que a gente vai investir por conta das tendências de mercado. Como eu citei no caso das agências bancárias, os bancos estão ficando cada vez mais digitalizados, né? Então, pode ser que no futuro não muito distante as agências bancárias deixem de existir. Além disso, a quantidade de imóveis para a quantidade de inquilinos também é muito importante. Imagina só que você investe num fundo imobiliário que possui um imóvel locado para um inquilino. Se esse inquilino fale ou simplesmente decide sair do imóvel, esse fundo imobiliário não vai ter mais nenhuma renda se a estratégia de investimento dele for só deste imóvel. E se ele tiver um monte de imóveis locados para um inquilino, pode acontecer da mesma forma. Agora imagina assim, se ele tem um imóvel locado para vários inquilinos, mesmo que um inquilino saia, vai reduzir a receita, mas pelo menos ele ainda tem receita dos outros inquilinos. E da mesma forma, se ele tem vários imóveis para vários inquilinos, ainda que ele tenha que vender um imóvel ou que um inquilino deixe algum imóvel, a sua receita vai diminuir, porém a receita dos outros imóveis e dos outros inquilinos ainda permanecem. Beleza? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha entendido essa relação de quantidade de imóveis para quantidade de inquilinos e a segmentação dos fundos imobiliários. Eu te agradeço se você assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, não esquece do joinha. Isso ajuda tanto o meu canal quanto as outras pessoas que querem aprender sobre fundos imobiliários. Fiquem todos com Deus e não esquece que terça-feira que vem tem mais. Tchau!